Como é que a humanidade foi de acreditar em mitos sobre deuses e monstros para chegar até o método científico? E o que essa jornada de milênios tem a ver com a nossa mente hoje em dia? É exatamente isso que a gente vai desvendar. E no centro de tudo isso, tem uma pergunta que gera muita polêmica. Afinal, psicanálise é ciência? Para responder, não dá pra gente simplesmente dizer sim ou não. A gente precisa ir muito mais fundo. Essa viagem vai levar a gente de volta lá para o comecinho de tudo, para entender como o próprio conceito de saber foi evoluindo, o que era verdade para os nossos ancestrais e como isso se transformou no que hoje a gente chama de ciência. Olha só, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira saga. A gente vai começar lá na Era dos Mitos, depois vamos ver a faísca da filosofia acendendo, vamos definir o que é ciência e aí vem o grande desafio. Como é que a ciência pode estudar a gente mesmo? E no final, você vai ver como tudo isso se conecta com o nosso presente. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada é a consciência mítica. Sabe, antes de qualquer outra coisa, foi através dos mitos que a gente tentou encontrar nosso lugar no universo. Mas olha, o mito era muito mais do que uma simples historinha. Era quase como uma tecnologia emocional. A função dele era organizar o caos, dar algum sentido para o que era desconhecido e, o mais importante, acalmar a nossa angústia de existir num mundo que parecia bem assustador. E essas narrativas tinham regras bem claras, viu? Eram revelações, não teorias. A palavra do poeta era sagrada, vinha direto dos deuses e, por causa disso, não podia ser questionada. O mito não convidava para o debate, ele exigia fé. Todas as respostas já estavam ali, prontas. E então, algo simplesmente extraordinário acontece. Uma mudança fundamental no jeito de pensar. Vamos agora para o nascimento da filosofia e ver como essa virada de chave se desenrolou. E é aqui que a humanidade muda para sempre. A chave vira da aceitação cega para a investigação. Em vez de aceitar as narrativas prontas, a gente começa a perguntar. A razão se torna a nossa bússola. Pela primeira vez, a gente busca a autonomia de entender o mundo com a nossa própria mente. Isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. A cosmogonia, lá do mito, narra a origem a partir de deuses, suas brigas, seus amores. Já a cosmologia filosófica busca um princípio racional, uma causa natural que explique a ordem do universo. A pergunta deixa de ser quem fez para se tornar o que é e por quê. Essa nova atitude racional foi o que abriu o caminho para o que hoje a gente chama de ciência. Mas o que exatamente diferencia o conhecimento científico de outras formas de saber? O saber científico tem umas características bem marcantes. Ele é sistemático, ou seja, busca organizar o conhecimento em leis e teorias que se conectam. Ele é causal, não se contenta em saber o que acontece, mas por que acontece, buscando a causa de cada fenômeno. E talvez a característica mais importante, ele é autocorretivo. Diferente do mito, que é imutável, a ciência está sempre pronta para se questionar e evoluir. E olha que interessante, nem sempre existia um consenso sobre o melhor jeito de fazer ciência. O modelo racionalista acreditava que a verdade podia ser encontrada pela pura lógica, tipo na matemática. Já o empirista dizia, não, a verdade vem da observação do mundo real. E aí vem o construtivista, que nos diz que a ciência é como construir um mapa. Ele nunca é o território de verdade, mas é um modelo útil que a gente está sempre melhorando. Tudo isso funciona muito bem para estudar estrelas, rochas, reações químicas, mas e quando o objeto de estudo somos nós mesmos? É aqui que a história fica realmente complicada. E essas não são perguntas pequenas, não. Por muito tempo, esses foram os grandes obstáculos. Se a ciência busca objetividade, como é que se estuda a subjetividade? Se busca leis universais, como é que se lida com a liberdade e a particularidade de cada pessoa, de cada cultura? A tentativa de resolver esse problemão todo passou por algumas fases. Primeiro, o humanismo, que celebrou a dignidade humana. Depois veio o positivismo, que tentou aplicar os métodos das ciências da natureza direto na sociedade. E aí, o historicismo argumentou que os fatos humanos são diferentes, porque são carregados de sentido, de valor. A solução veio de três grandes ideias. A fenomenologia disse, vamos estudar a experiência humana como ela é vivida, com seu significado. O estruturalismo foi além e descobriu regras ocultas como a gramática de uma língua que governam nossas culturas. E o marxismo lembrou a gente que nossas ideias não nascem do nada, elas são moldadas pelas condições materiais da sociedade. Juntas, essas ideias deram para as ciências humanas um caminho próprio para a legitimidade. E tudo isso nos traz de volta para o presente.
Porque toda essa longa jornada do mito à ciência importa pra gente hoje, nas nossas vidas. O ponto é que vivemos numa cultura que busca soluções rápidas. A lógica da produção e do consumo não tolera muito bem a falta, a angústia, o sofrimento. A gente quer uma pílula, uma técnica, uma solução imediata para qualquer desconforto, né? E qual é o resultado disso? Nessa busca por eficiência, o sujeito acaba sendo apagado. E quando se fala em sujeito, estamos falando da nossa parte mais complexa. Nossos desejos confusos, nossa história pessoal, tudo aquilo que não cabe numa planilha de produtividade. E é exatamente aqui que a psicanálise encontra o seu lugar. Lembra da nossa pergunta lá do começo? A psicanálise se propõe como um saber que resiste a esse apagamento. O objetivo dela não é oferecer uma solução rápida, mas sim abrir um espaço para que esse sujeito complexo e sofredor possa aparecer e ser escutado. Então, a gente termina com uma reflexão. Nessa corrida toda por produtividade e bem-estar instantâneo, qual é o preço que a gente paga? Que espaço estamos deixando para a dimensão mais profunda de quem a gente realmente é? A jornada do conhecimento, como se vê, continua.